Muito bem, queridos, graça e paz a todos. É com alegria e satisfação que mais uma vez nós estamos de volta com mais uma live debate. Aqui seu irmão Hélio Machado, que quer vos cumprimentar e desejar a você aí uma boa audiência conosco. Você que vai ficar online, nos acompanhando até o final desta live. Temos um assunto muito interessante, um assunto importante, que com certeza vai enriquecer o seu cabedal de conhecimento. E antes já de eu apresentar os convidados de hoje, aquele pedido básico. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho e compartilhe esse vídeo, esse live debate com os seus amigos, nas suas redes sociais, para que outras pessoas também possam ser alcançadas através desta live, certo? Então, vai compartilhando, se inscrevendo no canal e nós vamos já iniciando. Temos um tema muito interessante, vamos falar hoje sobre a pedagogia do sofrimento, até onde Deus pode intervir para nos ajudar na hora da dor. E para debater conosco, participar, nós temos aqui 4 ilustres mestres da teologia que vão, com certeza, discorrer sobre a temática com vocês. Eu já apresento aí o nosso parceiro, amigo de sempre, nas lives de debate, o professor e empresário Rodrigo Passos, de Itapema. Já dando a sua saudação, bem-vindo mais uma vez, Rodrigo. Muito obrigado, Emanuélio, a paz do Senhor Jesus. É uma alegria mais uma vez estar contigo, estar com meus amigos no dia de hoje para mais um bate-papo. Hoje, para mim, é uma grande satisfação e se faz necessário, Hélio, fazer uma saudação um pouco mais abrangente e aprofundada, por assim dizer. Meu amigo, pastor Lucier Freitas, que eu tive a honra de tê-lo como professor no curso da Faculdade de Refidim. Então, é um prazer poder dialogar com um professor que tem um gabarito, né, que tem excelência no conhecimento. Também está com meu amigo de longa data, né, pastor Cláudio Luz, que também é um teólogo por excelência, pregador do Evangelho. E não menos o meu amigo, pastor Messias dos Santos, né, grande amigo, uma pessoa que a gente tem grande estima, é um grande referencial no Brasil, no que tange à pregação do Evangelho, ao ensino teológico. Então, para mim, é uma grande honra estar entre os irmãos aqui nesta noite. Muito bem. Pastor Cláudio Luz, nosso também parceiro de debate, de sempre, ali da cidade de Itapema, mais uma vez conosco. Seja bem-vindo, pastor Cláudio. Obrigado, pastor Hélio, meu amigo, Deus abençoe. É um prazer, uma alegria sempre estar com os amados, voltando a esse grupo de debate, juntamente aí com os nossos ilustres companheiros, né? Pastor Messias Bispo Santos, grande pregador, expositor da palavra de Deus, amigo já de grande e longa data, sempre batendo papo, conversando sobre assuntos teológicos e outros assuntos relacionados à vida cristã. É um prazer estar com você. Meu amigo Lucier Freitas também, amigo também já de alguns debates, algumas conversas, e principalmente na área do ensino, juntamente na Faculdade de Refidim, ETECAM, enfim, por esse Camboriú, Itapema e região aí. É um prazer estar com você. E o meu amigo Rodrigo, grande Rodrigo, sempre também aí envolvido nos assuntos teológicos, também gosta de estar se aprofundando, é um professor por excelência e é sempre bom poder ouvir, poder estar conversando, ainda mais um assunto como esse hoje, interessante, a pedagogia do sofrimento. Muito bom estar aqui, Hélio. Deus abençoe. Um abraço. Muito bem. Pastor Lucier Freitas, bem-vindo, mestre. Muito obrigado, a paz a todos, é uma alegria e uma honra poder dividir esse momento de reflexão com todos que estão presentes aqui, todos me são conhecidos, né? O Rodrigo, professor Rodrigo, a gente já caminha junto há algum tempo,
a gente tem também um carinho grande por ele. Pastor Cláudio Luz, exímio pregador aqui do estado. O Hélio Machado, né, que a gente já teve a oportunidade de estar junto algumas vezes, inclusive saboreando alguma comida, isso é a parte boa da vida. E pastor Messias, a quem eu tenho sempre ouvido falar muito bem, como alguém que milita muito especificamente no campo da hermenêutica, no campo da apologética. Deus abençoe a todos. Eu tenho consciência plena, né, de que nessa noite eu estarei mais aqui para aprender do que para alguma coisa. Mas são oportunidades que são franqueadas pelo Senhor e a gente não pode deixar passar nem desperdiçar esse momento de aprendizado. Então, é uma alegria estar com vocês. Pastor, será um prazer ter você conosco pela primeira vez aqui na nossa live debate. É uma honra também receber o pastor Messias, bispo dos Santos, conferencista conhecido aí no Brasil e também fora dele, né? Um grande mestre de Bíblia, e hoje pela primeira vez nos dá a honra de estar conosco aqui na nossa live debate. Seja bem-vindo, pastor Messias. Irmão Hélio, a alegria é minha, o prazer é meu. Quero cumprimentá-lo por essa iniciativa. Quero, de igual modo, saudar os meus amigos, pastor Cláudio Luz, meu amigo Rodrigo, meu irmão Lucier, por esse momento e por esta oportunidade que a gente tem de conversar, de bater um papo, de discutir um assunto de tamanho interesse. Eu tenho certeza que seremos conjuntamente edificados e eu me sinto satisfeito, honrado, elogiado com essa oportunidade. E quero aqui dispensar qualquer fala sobre o conhecimento, a titulação de cada um, porque todos nós sabemos o conteúdo e o conhecimento que cada um esboça, mas quero agradecer a oportunidade recebida. Muito bem, é uma honra para nós ter todos vocês aqui com a gente para essa live debate, discutir um tema muito interessante. Mais uma vez, você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like aí e compartilhe esse vídeo, esta live com mais pessoas para que o vídeo possa ser mais difundido. Muito bem, então vamos iniciando. O nosso tema é a pedagogia do sofrimento. Até onde Deus pode intervir para nos ajudar na hora da dor. E eu quero começar com uma pergunta, e essa pergunta vou pedir para que todos os nossos debatedores respondam. A pergunta é: o ser humano nasceu para sofrer? Pastor Cláudio, com você. Pergunta interessante, Hélio, sobre a dor do ser humano, né? E a pergunta se ele nasceu para sofrer. Sofrimento estabelecido por várias vias, né? E eu começo falando um pouquinho da dor. E eu não creio que o homem nasceu para sofrer, mas ele sofre para nascer, né? Isso é fato quando nós começamos a avaliar não só a dor de quem gera, mas também a dor de quem nasce. Eu, faz um tempo, estava avaliando e tentando entender um pouquinho isso, mas não consegui chegar a um denominador com relação ao nível de dor que um recém-nascido tem na hora do parto. Mas, para quem já teve cólica renal, sabe mais ou menos o que uma mulher sente para gerar. Mas quando se trata daquilo que é o ser como humano, como humanidade, como regra geral, nós entendemos que Deus criou o homem de maneira plena, perfeita e extraordinariamente sem esse princípio de dor. Ou seja, ele não tem esse propósito. Sabemos nós que ele começou a ter esse princípio de dor
ou ainda podemos dizer que foram aumentadas as dores a partir do pecado do homem. Então, quando se trata de dor propriamente dito, ela foi acrescentada. Agora, eu não entendo como que Deus criou o homem para sofrer de maneira nenhuma. O prazer que Deus tem é que nós vivamos bem, sim, nessa terra. Por isso, a palavra dele, de maneira muito clara, vai nos nortear para que nós também cuidamos do nosso próprio corpo, que é o templo do Espírito Santo, que é onde nós, na verdade, temos a experiência da dor física ou dor como humanidade de uma maneira geral. Então, na minha visão, pensando naquilo que é o princípio bíblico, que Deus criou o homem, Deus não criou o homem para o sofrimento, não. Apesar de, claro, nós estarmos envolvidos cotidianamente com o próprio sofrimento. Rodrigo, o que você diz? O homem nasceu para sofrer? O ser humano? Bem, Manoélio, a percepção que eu tenho desse tema, e reconhecendo que essa é uma das indagações mais antigas da humanidade, que mais inquire o homem a questão do sofrimento. Eu concordo com o pastor Cláudio quando ele atrela a questão do sofrimento por ocasião do pecado. O pecado, que por causa de Adão, Deus então imputou a culpa do pecado dele à humanidade, né? O texto de Gênesis vai dizer que Deus amaldiçoou toda a criação por causa do pecado. Então, no primeiro momento, numa avaliação primária, nós entendemos que tudo que acontece no mundo é a causa, a gênese do sofrimento é o pecado, né? Mas, avaliando por uma linha mais filosófica, se nós entendemos que Deus, na sua presciência, no seu conhecimento, na sua onisciência, ele já sabia, já havia estabelecido, e essa é uma discussão bastante abrangente, e eu procuro avaliar, nesses anos que a gente milita na fé, entender que Deus se utiliza desse momento de que nós chamamos de sofrimento, de dor, de deserto, né? Como o tema propõe, né? Como uma pedagogia, né? Como conduzir o ser humano a uma excelência, né? A gente é muito primário no sentido de que o homem não pode sofrer, o homem não pode sofrer dor, percas. Então, de certa forma, teologicamente e filosoficamente, é um pouco equivocada essa visão. Porque mesmo na dor, mesmo no sofrimento, Deus se faz presente. E nós vemos isso muito estabelecido no conhecido livro de Jó, né? Há muita especulação por que o que Jó vai sofrer, que era justo, íntegro, que se desvia do mal, um homem que procurava sacrificar o Senhor pelos filhos, pela família, e a gente vê um homem que chegou a um nível de sofrimento tal que é muito abordado nas escrituras, né? Mas, por fim, nós entendemos que Deus estabelece ali alguns princípios para que Deus cumpra a sua vontade no que tange o aperfeiçoamento da pessoa, lapidar o caráter da pessoa. Muitos sofrimentos são realmente por questões da semeadura da pessoa, mas todas essas questões vão, numa primeira análise, nesse primeiro momento, desencadear na questão do pecado. Eu gosto de avaliar essa situação que Deus, de alguma forma soberana e misteriosa, acaba canalizando toda essa circunstância que envolve o ser humano para que Deus cumpra a sua vontade. Eu sempre digo que o principal, o propósito do Evangelho, muita gente, pessoas acham que é ganhar almas, né? Eu digo que não, ganhar almas é um resultado do Evangelho, mas o grande propósito do Evangelho é a glória de Deus. E Deus é glorificado mesmo em meio ao sofrimento.
Agora, é claro, não é uma coisa fácil, é uma coisa que tem que ser trabalhado na vivência cristã, para que a gente possa, então, ter uma outra percepção daquilo que é o sofrimento. Pastor Lucier, como você responde essa pergunta? Que o ser humano nasceu para sofrer? O bispo de Hipona, Agostinho, o Aurélio Augusto, né, século IV, ele disse que Deus teve um único filho sem sofrimento. Nenhum filho sem pecado. Ele disse que Deus teve um único filho sem pecado, mas nenhum sem sofrimento. Eu entendo que ele está muito correto na sua avaliação, pelo seguinte: o sofrimento, ele é a consequência natural, e não se pode, como dizia Pascal, não se pode pensar nada no que diz respeito à condição do ser humano, ignorando essa doutrina fundamental, epicêntrica, que é a doutrina bíblica do pecado. É a partir dela que a gente conhece o nascedouro de todo o sofrimento humano. Então, de certo modo, em um dado momento da existência, os homens passaram a nascer para sofrer. O sofrimento, ele tem uma natureza redentiva. A gente não pode esquecer que se hoje a gente experimenta o gozo da vida eterna, isso se dá por conta do processo de sofrimento imposto a quem nos salvou. E a consequência natural de se servir a esse Cristo é exatamente o que Paulo disse: quem quiser servir piamente a Cristo padecerá perseguições. O relato bíblico do Gênesis, no capítulo 3, vai nos colocar diante do primeiro tipo de sofrimento, que é o sofrimento a nível psíquico ou psicológico, o medo. Adão teve medo. E dali há todo um desdobramento de outros sentimentos. Então, quando você nasce em um mundo regido pelas contingências, e o mundo é regido por contingências, ou seja, desejos adiados, satisfação interrompida, projetos que precisam esperar, tudo isso são fontes naturais de sofrimento. Então, a partir do Éden, nenhum homem está isento da possibilidade de sofrer. A cultura moderna, de um modo geral, tenta veementemente usar tudo aquilo que tem à sua disposição em matéria de mídia para tentar esconder, de certo modo, o sofrimento. O sofrimento, ele acaba sendo negado, mas eu ainda acredito piamente no sofrimento administrado por Deus como um poderoso modelo pedagógico para a vida do ser humano. Davi disse: bom foi para mim sofrer, e isso me tornou mais sábio do que todos os meus mestres, por causa do sofrimento. Então, em linhas gerais, todos que nascem depois de Adão estão nascendo para sofrer. Agora, existe sim assim como existe uma fonte de onde brota o sofrimento, existe uma fonte que é franqueada, onde esse sofrimento ele pode ser ressignificado e transformado em uma força que lhe dá a capacidade de produzir algo relevante a partir do sofrimento. Como diria Jean-Paul Sartre, não é o que a vida fez com você, é o que você fez com o que a vida fez com você. Certo. Pastor Messias, a mesma pergunta: o ser humano nasceu para sofrer? Eu estou aqui ouvindo, acho que os meus amigos todos caminharam numa via muito interessante. O objetivo primário do ser humano não é o sofrimento. O sofrimento é um resultado de algo que nós denominamos e chamamos de queda. No entanto, para fora da conceituação bíblica, já questiona a filosofia, a sociologia, a antropologia e a psicologia especificamente, a razão pela qual sofre o ser humano. Sofrimento que se manifesta na forma somática, mas também na psique, também no homem pneumático, de maneiras que o sofrimento
integral no ser. Logo, se formos olhar o contexto bíblico, para onde nós desaguamos e para onde a gente vai como via corrente, eu estava pensando aqui, enquanto o Rodrigo estava fazendo menção, Lucia também, Cláudio, no capítulo 3 da narrativa do Gênesis, quando o Lucier fez o apontamento de que o primeiro sofrimento é psicológico com a questão do medo. Mas, em seguida, você vai caminhando, vai achar lá uma fala de Deus dizendo à mulher: com dor darás à luz a filhos. Aqui, concretamente, o elemento que evidencia o sofrimento, a dor. Seja essa dor física, seja essa dor psicológica, seja essa dor existencial, esteja ela no nível que estiver, ela é concretamente a manifestação do sofrimento, com dor. Depois o texto caminha e diz: por tua causa maldita é a terra. E agora vem um resultado. Ela, a terra, produzirá para ti. E aqui um pessoal, ti contigo, memi comigo, ceci consigo. Produzirá para ti espinhos e abrolhos. Ninguém vai dizer que espinhos e abrolhos é um resultado de alegria. Sempre será uma conotação de dor, de sofrimento. Então, está exagerado no texto do Gênesis e nessa narrativa o início do sofrimento. Agora, Deus não criou o ser para o sofrimento. Essa é a convicção que eu tenho. Deus não criou o ser para o sofrimento. O sofrimento é um resultado, é uma consequência de um ato cometido pelo homem que a Bíblia determina e define como pecado. Certo. É isso aí. Nós estamos aí com o nosso tema, a pedagogia do sofrimento, até onde Deus pode intervir para nos ajudar na hora da dor. Ouvimos aí já a primeira rodada de respostas dos nossos debatedores, e enquanto não passamos para a próxima questão, eu peço para você que está nos acompanhando, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo para os seus grupos de WhatsApp, o seu canal no Facebook, as suas redes sociais, e nos ajude a divulgar, tá bom? Então tá certo, combinado? Vai se inscrevendo no canal, vai compartilhando, vai clicando no sininho para que outras pessoas possam também acompanhar e você ser notificado sempre que tivermos novas publicações, ok? Bom, nós já ouvimos aí uma ampla explanação dos nossos debatedores a respeito do assunto, e emendando a questão que eles já responderam, eu pergunto o seguinte: onde começa a trilha do sofrimento? Onde começa a trilha da dor? Essa pergunta eu quero que os nossos debatedores respondam, e eu começo desta vez com o pastor Lucier. Onde começa a trilha do sofrimento? Onde começa a trilha da dor? Como bem pontuou o professor, mestre, pastor Messias, a Bíblia descreve o processo de somatização dos efeitos do pecado. Com dor, darás à luz a filhos. Embora, em um primeiro momento, tenha uma descrição a nível psicológico do sentimento de medo, e quando se tem algum contato com a psicologia, sabe-se que o sofrimento mental e psíquico ele é horrível. Eu tive a experiência de lidar de perto, muitas vezes, não só como pastor, mas como acadêmico de psicologia, lidar com pessoas, inclusive ainda hoje faço acompanhamento clínica há anos, com alguns, acompanhando de perto. Sofrimento psíquico é terrível. E é algo que não pode ser repartido. Infelizmente, a dor, por mais que a gente diga, eu sinto o que você está passando,
isso psicologicamente é impossível. A dor é uma experiência intransferível. Então, pelo olhar bíblico, que é o que também muito nos importa aqui, a trilha do sofrimento, ela começa na insatisfação do homem, no seu erro de acolher uma proposta de ampliar as suas possibilidades, mesmo vivendo em um estado paradisíaco e perfeito. O texto nos dá a entender que ele vivia num ambiente perfeito, onde tudo era harmonioso e equilibrado. Se não estou enganado, John Milton, no seu livro Paraíso Perdido, vai propor-nos algo que pode lançar alguma luz sobre a questão levantada aqui, quando ele vai afirmar que o preço do saber, o preço da consciência é o paraíso. Eles provaram, negociaram aquela condição paradisíaca, tomaram consciência, como o diabo lhes havia dito, vocês conhecerão bem o mal, mas o preço dessa consciência foi, de fato, uma existência, uma peregrinação na Terra, na vida, na existência, marcada por sofrimento, por conta desse conhecimento. Então, eles acabam perdendo esse lugar que era um refúgio seguro, onde não havia a presença de sofrimento. Mas a gente vai dizer de forma clara, biblicamente, o sofrimento começa no paraíso. Pastor Messias, onde começa a trilha do sofrimento? Olhando a analogia que a gente acabou de ouvir, o processo de insatisfação em relação ao estado originário parece ter sido a razão da busca por algo que se mostrou enquanto proposta pleno. E aí me causa um questionamento a nossa definição de perfeição no paraíso. Porque na consciência intro, no ser essente, me parece não está plasmado a ideia da plenitude no ser nominado como Adão. Tanto é que ele se vê chamado, quando recebe uma proposta de que se utilizar do elemento que Deus havia condicionado, dizendo não, ele vai receber conhecimento do bem e do mal. Veja que ele parece estar motivado e sentir a necessidade de buscar esse conhecimento por aquela via independente. Quando, na verdade, o juízo que eu faço é de que o Adão já tem o conhecimento necessário para a sua existência em plenitude. Mas ele se sente desafiado. E quando se sente desafiado, me parece que o Éden não era um lugar para aventamentos de perfeição. Porque, ao contrário disso, o ser não tinha certificado em si esse estado de vácuo, de ausência. Porque a perfeição não permite a ausência. Se a gente tem a perfeição absoluta, não há o estado de vácuo, o estado de ausência. Então, isso me leva a perguntar muito sobre essa questão toda, do ponto de vista do porquê Adão ficou tão convocado, tão chamado, tão interessado naquele fruto que Deus o havia dito dele não comerás. Certo. Rodrigo,
a sua avaliação com esta pergunta. Onde começa a trilha do sofrimento? Segue a mesma linha dos demais mestres? Tens alguma divergência? Não, divergência não, na verdade convergência, né? Avaliando um pouco do que já dissemos, eu estava anotando alguma coisa que vai surgindo aqui, respondendo propriamente à pergunta, né? Onde começa a trilha do sofrimento, a trilha da dor? Eu diria o seguinte, que a dor é até uma questão um pouco filosófica, né? A dor inicia quando a pessoa percebe que perdeu o controle da situação. Por que eu digo isso? Porque nós sabemos, e já foi aventado isso, que o ponto de partida da questão do sofrimento, da dor, como já foi pautado, é no Gênesis, no Éden, né? Mas eu quero trabalhar mais, eu quero me ater mais à questão da vontade divina de trabalhar com essa situação que foi estabelecida. A verdade é que Deus não foi pego de surpresa pelo que aconteceu no Éden, né? Então, às vezes, a gente, avaliando um pouco melhor, aprofundando um pouco mais, essa questão de perfeição que se tem, ela é tanto utópica. Eu estava pensando, enquanto eles falavam, que quando Deus se revelou na minha vida, eu tinha uma vida equilibrada, vamos dizer assim, pré-conversão. Agora, a questão da dor, né? Você se machucar numa queda gera uma dor, você ter um problema físico, uma doença gera dor. Então, o âmbito, a dor, sofrimento, é questão muito abrangente, como já foi falado, né? O homem é um homem psicossomático, né? Ele sofre em várias esferas. Mas a questão que eu quero trabalhar mais é a questão que Deus usa esse sentimento, ou essa consequência, esse resultado, para moldar esse homem. Eu lembro quando eu estava num processo de conhecimento e eu orava muito, eu buscava muito a Deus no sentido de Deus resolver o meu problema, de eu ter o meu sofrimento, eu perdi o controle da situação. A verdade é essa, eu me vi numa situação que eu não tinha mais o que fazer. E eu orava constantemente a Deus. Eu pedia a Deus, eu fazia campanhas, um pouco naquele fervor do primeiro amor, um pouco neófito, um pouco não muito, né? Mas hoje, olhando para trás, eu vendo a minha historicidade, eu vejo que em nenhum momento Deus atenuou o que eu pedia. É incrível. Eu olho para trás e vejo que quando eu mais pedia, mais a coisa se afunilava. É como se Deus estivesse me espremendo de uma tal forma e me conduzisse para que eu pudesse, então, entender a vontade dele na minha vida. A questão é essa, não é onde começa, é onde termina a dor. A dor termina quando nós entendemos que ela faz parte da nossa natureza. A nossa natureza, ela é inclinada ao mal. Até a ciência diz que tudo no universo está em processo de morte. Você nasce morrendo. Tudo está envelhecendo, tudo está depreciando. Isso é um resultado do pecado. O pecado, o salário do pecado é a morte, diz Romanos lá no capítulo 6. Então, eu ainda, para finalizar essa segunda parte, nesse sentido de Deus não aliviar em determinadas situações, eu não estou dizendo que Deus não ajuda, que não capacita. Eu gosto muito de duas frases, eu até já citei entre nós, em outras oportunidades, mas assim, aquela define bem a situação que eu quero falar, né? O Soren Kierkegaard tem a seguinte citação falando em oração, né? Ele diz assim,
a função da oração não é influenciar a Deus, mas mudar especialmente a natureza daquele que ora. Então, Deus, às vezes, permite as situações, circunstâncias, adversidades da vida para mudar o nosso caráter. O Philip Brooks dizia o seguinte: eu nunca oro por cargas mais leves, mas ombros mais fortes. A verdade é que nós temos que entender que a vida cristã não é um parque de diversão, né? Então, nós temos que trabalhar nesse amadurecimento, nessa maturação, para que a gente possa, então, trabalhar com outras pessoas a questão do sofrimento. Certo. Pastor Cláudio, e a sua análise? Onde começa a trilha da dor? Onde começa a trilha do sofrimento? Avaliando o que os amigos estão propondo e convergendo naquilo que Lucia e Messias estão dizendo, não discordando do Rodrigo, mas eu penso que haverá um momento de nós falarmos um pouco sobre a resiliência e o benefício que ela tem para nós pela formatação da dor, do sofrimento que é imputado a nós como ser humano. Eu penso que a ideia dessa trilha do sofrimento, o caminho do sofrimento, a gênesis, aonde inicia, está exatamente naquilo que já começamos a falar. Está exatamente no princípio da queda do homem, do pecado do ser humano. Até então, como nós já abordamos, não havia a ideia do sofrimento como ser, como humanidade, como nós estamos e somos gerados hoje debaixo desse sofrimento. Então, não tem como desatrelar a ideia do sofrimento com relação ao pecado. O ser humano, ele vive debaixo dessa condição por conta unicamente do pecado. E aí vem, naturalmente, para aqueles que estão nos acompanhando, a grande pergunta: mas o que tem eu a ver com Adão, né? É aquela velha máxima. De fato, nós precisamos entender um pouco, e esse, claro, é um outro assunto, mas não podemos deixar de falar sobre isso, de que os nossos pais, Adão e Eva, pelo princípio do pecado, fizeram e trouxeram aí, então, um sofrimento à humanidade. E é interessante que o sofrimento, e o Rodrigo já abordou isso, que quando se trata da questão do pecado com relação à condenação interna, nós temos em Cristo Jesus o amparo de maneira que nós, graciosamente, por meio de Cristo, segundo Adão, como diz a Bíblia, podemos estar sendo amparados no aspecto da condenação eterna que não há mais para aqueles que estão em Cristo. Agora, quanto à questão da consequência do pecado na carne, na natureza, ela continua. E mesmo nós estando em Cristo Jesus, nós não estamos isentos, nós não estamos afastados exatamente do princípio do sofrimento, por conta exatamente da ideia da trilha, do começo, da gênese desse sofrimento, que é quando o homem peca, quando Adão peca, isso toda a humanidade recebe automaticamente. Certo. Antecedendo um pouco mais, dando aí mais uma pitadinha no assunto. Rodrigo, com você. E onde entra Deus nessa história? Quem criou a dor e o sofrimento foi Deus? Eu posso apenas pegar um gancho antes da fala dele? Sim, pode. Apenas para dizer o seguinte: não nasce em Deus nem a dor, nem o sofrimento. Uhum. E eu digo por quê. Não nasce em Deus porque a condição anterior à queda é um estado do homem. E nesse estado não havia nem a presença da dor, nem a presença do sofrimento. Uhum. Porque ele estava pleno no preceito da sua relação com Deus. O sofrimento se dá
quando o homem perde esse estado de relação plena e passa a viver distante dessa relação, abismado dessa possibilidade. Aqui começa o sofrimento. Sofrimento psicológico, sofrimento espiritual e sofrimento físico. Se for olhar o texto do Gênesis, se vai achar esse detalhamento. Então, desse preceito, onde é que está a nossa maior gama de sofrimento, os nossos questionamentos, as nossas questões, as nossas verificações e as nossas discussões de sofrimento? Está no fato de estarmos continuadamente, todos os dias e todos os meses, na busca por uma relação plena. E a gente tem aí interferências diversas de comportamento, de pecado, enfim, de conduta, de compreensão, de verificação e consciência, uma série de questões que envolvem o ser humano que o levam ao sofrimento. Eu deixo aqui uma pergunta. Quem, no universo dos humanos, não questiona o fato de não ter, em plenitude, uma relação com Deus? Mas isso é um elemento que se inicia no Éden, com a queda, com a perca do estado inicial, do estado originário. Quando se perde esse estado, o homem passa a experimentar o sofrimento. Ele pode se tornar pedagógico? Pode. Ele é, em determinado momento, pedagógico? É. Mas nem todo sofrimento é pedagógico. Então, Rodrigo, onde está Deus nessa história? Então, isso aí eu acho que a gente está convergindo de maneiras que a ideia não é transformar todo tipo de sofrimento num ato pedagógico. Até porque... Mas, permita interromper, a origem, tu concorda com o pastor Messias, então, que a origem não está em Deus? Olha, a questão... Seu coração, assim, calvinista. Veja só. Veja só, eu disse no início, né, uma avaliação, essa avaliação não é só teológica, né? Porque se tu considerar o seguinte, eu não queria entrar nessa seara, né, mas já que tu provocou, né, eu acho que é muito forte, causa muito... é muito delicado tu dizer que o sofrimento tem como nascituro Deus, o ser de Deus, né? Mas, por outro lado, você tem que entender que Deus estabelece na eternidade um plano. Como ele efetua esse plano, como ele estabelece, como ele consolida, apesar de haver várias contingências, como disse o Lucier, isso não muda o fato de Deus ter um plano, um propósito que ele elabora segundo o seu próprio conselho. Se eu disser que... eu não estou dizendo com isso, eu não quero fechar, eu quero depois que eles avaliem, né, com essa questão. Eu não queria me deter só no início, onde é que surgiu, como surgiu. Nós somos convergentes de que ele surgiu pelo pecado. Eu concordo com o pastor Messias, e nós já falamos várias vezes a respeito, em outras oportunidades, que antes da queda, o homem gozava de um estado pleno de comunhão, ele gozava de um estado pleno de felicidade, de harmonia entre a criação, e isso depois se perdeu. Mas se eu avalio mais filosoficamente e dizer assim, não, então Deus teve que entrar com um plano B. Deus não tem plano B. Deus só tem um plano A. Não existe isso que Deus projetou algo que deu errado, que não estava no script do Senhor, que saiu alguma coisa errada, o tiro saiu pela culatra, ele teve que remendar. Não existe isso. Agora, é difícil para nós avaliarmos que Deus projetou de forma arbitrária, não sei se isso é uma forma teológica de se avaliar,
Mas eu não posso ignorar essa verdade. Deus tem um plano e tem um propósito. Que o sofrimento não é só pedagógico, é claro que não. Ele é resultado do pecado. Agora, Deus vai estabelecer muitas premissas para moldar o caráter da pessoa e estabelecer a sua vontade. Eu estava aqui lembrando do texto de 2 Coríntios, no capítulo 12, quando o Paulo ora ao Senhor pedindo que Deus tirasse o espinho da sua carne, e Deus estabelece para ele uma grande verdade, né? Eu estou parafraseando para mim, porque eu não lembro exatamente o texto, né? Vou parafrasear. Então, Paulo é o seguinte: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, Paulo depois disse assim, por isso eu vou me gloriar nas fraquezas, nas fragilidades, e assim por diante. Então, esse é um objetivo que nós não podemos ignorar. Ele está intrínseco à história à nossa historicidade. É claro que eu entendi o que o Messias colocou, que lá no início, antes da queda, nós temos um estado pleno, um estado de alegria, e que nós vamos conquistar isso quando nós formos glorificados. Que nós não seremos mais corruptíveis, que nós não vamos mais morrer, não vamos mais sofrer, não vamos mais chorar. O problema é o estágio do pós-queda até a redenção completa na glorificação. Então, esse processo, ele precisa ser melhor avaliado entre nós. Pastor Cláudio, pegando aí esse ponto do Rodrigo de plano A, né, que não teve plano B, se não teve plano B, tem plano A só. Então quer dizer que Deus já determinou desde o princípio que o homem tinha que sofrer, então. Há controvérsia, velho. Há controvérsia.